Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. E hoje eu não estou sozinha, eu estou com companhia. Olá, pessoal. O André tá aqui. Estou aqui. Pra quem acompanha lá no TikTok, vocês já sabem que o André é meu namorado. Já faz uns bons anos. E... 14. Exatamente. E eu namoro o André ao mesmo tempo que eu gosto da Taylor. Na verdade, eu comecei a namorar o André antes de me apaixonar pela Taylor. Então eu compito com a Taylor todo dia. Então o André vai participar como convidado do episódio de hoje, que vai ser um episódio especial, sobre as impressões do André de cada álbum da Taylor que ele ouviu. Gente. Tá. O André não acompanhou a carreira da Taylor nos 2 primeiros álbuns, porque ele não gosta de country. Não gosto de country. Inclusive, quando eu comecei a gostar da Taylor, que era na época do debut, a Taylor ainda não tinha lançado Fearless, ele não ouvia. Não. Eu só consegui convencer ele a ouvir alguma coisa da Taylor com o clipe de Love Story. Mais ou menos. E aí você viu o clipe de Love Story? Eu vi o clipe de Love Story, eu vi antes de você me mostrar. Tá. Eu vi o clipe de Love Story. Aí um dia você comentou da Taylor de Love Story. Sim, eu já gostava dela. Aí eu falei, eu conheço essa menina. É a menina da conjuntivite. Okay. Tá, explicando a história da conjuntivite, é que, pra quem não sabe, a Taylor fez aquela cirurgia plástica de redução de pálpebra. E nessa... Eu nunca sei falar o nome, mas é tipo laparoscopia. Laparoscopia? Não sei. Tá. Eu sei que tem um F em algum lugar. E aí, então ela tinha realmente o olhinho bem fechadinho. E aí, nesse clipe de Love Story, o André ficava, é a menina da conjuntivite. Mas aí depois, eu julguei, porque eu não gostei de Love Story, não gosto de Love Story. Eu fiquei chocado, nossa, sério, você gosta? Mas aí depois eu vi a outra lá, You Belong With Me. Isso. Que era na mesma época. Aí o You Belong With Me eu já pensei, ok, na real, essa é mais maneirinha já. Mas ainda assim eu não prestava muita atenção, era só uma artista, assim. E o momento definidor de Taylor Swift pra Mozimó... Foi Mean. Não. Foi o monólogo do Saturday Night Live. É verdade! Nossa, quando você me mostrou o monólogo do Saturday Night Live... Eu pensei, olha só que menina bacana, bem-humorada, tal, disposta a rir de si mesma. É verdade. E foi bem na época em que a Taylor ainda não tinha lançado... Quer dizer, ela já tinha lançado Fearless, mas ela tava ali começando a namorar o Taylor Lautner. Então era assim... Ela fala do Arrow from Twilight, ela dá um tchauzinho. Já tinha acontecido o negócio do Kanye West. Mas, já? Sim. Nossa, sério? Tanto que ela fala, se você acha que eu estou preocupada... Eu tenho seguranças no palco. Aí vem os dois seguranças. Exatamente. É verdade. Então, tipo, já era um pouco mais avançado, mas eu lembro que foi o momento que você falou, tipo... Ela é engraçada, na real. É verdade. Mas aí, assim, musicalmente falando, foi Mean. Foi Mean? E quando eu ouvi Mean, foi single Mean? Foi. Então, foi o primeiro? Não. Qual foi o primeiro single do Speak Now? Mine. Sim. É verdade, tá. Não, eu ouvi Mean. Aí quando eu ouvi Mean, aí eu já comecei a prestar mais atenção, porque eu achei Mean uma música muito boa. Muito boa mesmo. Fato. De fato, até hoje. E aí eu ainda não ouvi o álbum Speak Now. Eu ainda não posso falar do Speak Now como álbum, porque eu não ouvi. Conheço algumas músicas isoladas. Vai ouvir o Taylor's Version. Vamos ver. Mas quando eu vi Mean, aí eu comecei a prestar mais atenção. Daí eu já me preparei psicologicamente. Tipo, ok, próximo CD que a Taylor lançar, vou ouvir. Ouvir direitinho, né? Ouvir direitinho, exatamente. E também a gente tem que lembrar, né, pessoal, é que era muito mais difícil acessar músicas. Muito mais. Talvez na época eu teria ido ouvir o CD inteiro. Exatamente. Assim. Tipo, essa música Mean... Eu tenho certeza que você iria. Se você tivesse, tipo, essa música Mean é legal. Pega aqui no Spotify e ouve, beleza. Mas tinha que baixar. Nossa. Aí você não ia fazer isso, não, sabe? É bem observado isso. Né? Bem observado. A gente esquece, né? Que a gente é velho. Exatamente. Mas que a Taylor é velha. Eu faço isso hoje em dia. Se eu ouço uma música que eu gosto do artista, eu vou ouvir o disco inteiro. Provavelmente eu teria ouvido nessa época. Exatamente. Eu falei pra eles no meu episódio sobre o lançamento de Fearless, como a Taylor
quebrou recordes históricos, vendendo 192 mil cópias digitais. Olha aí, o que é isso hoje, né? Exatamente. Que louco. Então, tipo, a gente não ouvia os álbuns de maneira digital. Só quem pirateava. A gente pirateava porque a gente tava no Brasil e, tipo, até os álbuns chegarem aqui, eu ia demorar anos pra ouvir. Sim, não tinha como. Mas, normalmente, se fosse hoje em dia, que a gente não pirateia mais nada e tem o Spotify, você teria ido ouvir o Speak Now na íntegra, com certeza. Com certeza. Então tá, mas eu acho que você consegue falar um pouco sobre o Speak Now. Sim, pelas músicas que eu conheço, assim, conhecendo a trajetória da carreira da Taylor, dá pra ver que que o CD ele ainda segue muito, ele segue muito a lógica do country, assim, né? Cada estilo musical é um estilo musical por um motivo, né? E no Speak Now ainda dá pra ouvir bem que ela ainda segue bem a fórmula, a estrutura do country, que é uma estrutura que eu particularmente odeio, porque eu acho que não tem tempero nenhum, assim, sabe? É a música básica, nua e crua, em sua forma mais básica. Mas ela, ao mesmo tempo, já dava pra ver que ela já queria, no sentido de composição, ela já queria alçar voos bem maiores, assim. Porque o country, ele é muito preso naquela chatice romântica, assim, né? Das histórias de amor e de, meu Deus, alguém é... E aí, no Speak Now, sendo um excelente exemplo, ela já tá falando de algo, de um tema que é diferente pro mundo do country, vamos pensar assim, né? Então já dá pra ver que ia ser um prelúdio de uma transição pro pop que acabou acontecendo, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que Speak Now é um álbum 100% composto pela Taylor Swift. Depois de o Fearless ter ganho o Album of the Year, a Taylor começou a receber muitas pessoas que duvidavam do talento dela. Enquanto ela não tinha ganho o Album of the Year, tudo bem, ela não tava incomodando ninguém. Mas aí ela foi lá e ganhou o Album of the Year, e aí as pessoas falaram, mas ela nem deve compor realmente as músicas dela, tananã. Então ela falou, então tá, então eu vou compor esse álbum inteiro de madrugada sozinha, não vou colocar o nome de mais ninguém, pra vocês verem que eu componho só. Então o fato de você ter prestado atenção na Taylor no momento em que ela se livrou dos compositores antigos que trabalhavam com ela, é muito positivo, né? E foi muito legal você falar isso aí, porque já dá pra ver o andamento da carreira da Taylor, o que vai acontecer lá no futuro, que faz com que eu tenha uma opinião bem polêmica aí mais pra frente. Mas essa questão de tipo, então eu vou fazer isso pra provar pra vocês... Ao meu ponto de vista, isso foi o que eventualmente quase trouxe a carreira dela ao fim. Sim. Depois que ela conseguiu voltar, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente, Mas a gente lembra também que o Speak Now ainda é produzido inteiramente pelo Nathan Chapman, né? Em parceria com a Taylor, mas pelo Nathan Chapman. E o Nathan Chapman, pra quem acompanha todos os episódios aqui do podcast, já sabe que foi o produtor de Debut e do Fearless. Então é bem característico, assim. A Taylor alterou muito a carreira dela no momento em que ela parou de trabalhar com o Nathan. Não que eu achasse que ele fosse um produtor ruim, mas que com certeza ele limitava os alcances dela a outros estilos de música, porque ele é um produtor da Shania Twain, do Keith Urban, ele é um produtor de country. Sim. Então, não teria muito como ela, tipo, fazer False God com o Nathan Chapman. Isso não aconteceria. Mesmo porque o trabalho de produção, pra galera que talvez não saiba aí, hoje em dia a gente identifica a música e sabe quem é o produtor, assim. O Timbaland, nossa, o Jack Antonoff, trabalha com várias bandas aí. O Jack White, eu também reconheço bastante quando é a produção dele, assim. Tem vários produtores muito famosos, o Pharrell. Max Martin. Sim, que a gente... isso aqui, ó, é uma coisa muito desse produtor, sabe? Exatamente. E o rei, né? O que até hoje espera a Taylor trabalhar com ele, o Mark Ronson, esse nome dele. O Mark Ronson, sim. Né? O cara faz uma música por ano. Não, uma música a cada 5 anos e o cara fica bombando, velho. Quem não sabe, ele é o... Uptown Funk. Uptown Funk, Valerie. Valerie, exatamente. Mas aí que tá. É por isso que os produtores são muito bem-sucedidos em uma área específica. Porque eles conhecem muito bem como aquela área específica funciona, né? Então tu pode ser um excelente produtor de country, como o Nathan Chapman, mas tu não serviria justamente pro pop aí, né? Exatamente. E eu gosto muito de sempre lembrar o pessoal aqui no podcast, assim, que a carreira da Taylor, ela é construída com outcasts, né? Ninguém acreditava na Taylor, ninguém acreditava no Scott Borchetta, eles se juntaram e chegaram no topo do mundo. E o Nathan Chapman é a mesma coisa. Ele tava quase 10 anos sem ninguém aceitar que ele produzisse um álbum,
E o Scott chegou e mostrou vários produtores pra ela e falou, quem tu quer? Ela falou, eu quero esse aqui que ninguém acredita. A gente vai fazer acontecer. Então eu acho muito legal, assim, ela ter mantido a parceria com ele até o terceiro álbum. E daí depois, quando ela viu que talvez não se encaixasse mais, ela começou a explorar com outros produtores. Claro. Então, beleza. Speak Now foi um álbum super importante pra carreira da Taylor, mas infelizmente não ganhou os awards que a Taylor tanto gosta de ganhar. Então acaba que ele fica um pouco esquecido no meio da carreira. Quando as pessoas vão citar os grandes álbuns de Taylor Swift, elas nunca citam o Speak Now. Mas é muito bom. Ele é muito bom. E ele permitiu um crescimento muito grande da Taylor. Então, isso é muito importante. O fato de ela ter composto tudo sozinha. Nossa, é a coragem, assim, né? E como sempre, tentando dar nos dedos dos outros, né? E aí, a gente chega em Red. Bom, então a gente chega em Red. Foi a primeira vez que a Taylor decidiu explorar realmente o pop. Sim. Ela não tinha... desde o primeiro álbum, eu sempre comento também, que as pessoas já diziam que o country dela não era um country puro, né? Tinha uma pegada rock e uma pegada pop, desde o começo. Mas em Red, ela diz assim, tá, eu tô indo mais pra esse lado daqui do que pra esse lado de cá. Novamente, acho que principalmente por causa da composição. Eu acho que a Taylor se viu muito amarrada pelo... Isso é um sinal de que ela é uma grande artista, né? Ela se viu amarrada pela estrutura do country, assim. Eu quero falar de outras coisas, eu quero compor de uma forma mais experimental. E ela sabia que ela não ia ter sucesso dentro do country se ela continuasse com isso. Então ela fez essa transição pro pop, onde é muito geral e é uma coisa que é mais aceita, né? Mas foi principalmente, acho que por causa da vontade dela de compor coisas mais complexas, assim. Sim, e a Taylor é muito levada pela letra, né, da música, tipo... Sem sombra de Ela dúvida. queria ser poeta, né, então assim, a letra é o principal da história. Uhum. O Red, ele é produzido pela Taylor, pelo Nathan Chapman, em algumas músicas, pelo Dan Huff, pelo Dan Wilson, pelo Max Martin, pelo Shellback, pelo Jeff Bhasker, pelo Butch Walker e pelo Jackknife Lee. E eu sei que vocês vão dizer, mas tem o Jack Antonoff também. Mas não, o Jack Antonoff, ele só começou a trabalhar com a Taylor nas faixas extras de Red, que foram gravadas posteriormente. Durante toda a gravação e produção do Red, como ideia original, saindo do Speak Now, a Taylor não conhecia ainda o trabalho do Jack, eles ainda não tinham começado a trabalhar juntos. E tu vê que legal, Speak Now eu fiz tudo sozinho. E aí tu vê a diferença, né? Tipo, agora que eu tô indo, e também a maturidade, a consciência da Taylor, agora que eu tô indo pra uma área relativamente desconhecida, tô trabalhando com country desde que eu sou pequena. Exato. Agora que eu tô indo aí pro pop, eu vou precisar de mais ajuda. Então eu vou precisar de uma galera maior. E aí ela chama a porra do Max Martin. Pois então, chamou um exército pra ajudar ela. Exatamente. Max Martin e o Shellback, eu sempre comento com o pessoal lá no TikTok, assim, que eu não gosto dos trabalhos solo do Max Martin, né? Eu acho que o Max Martin, ele trabalha muito bem com o Shellback. Eles são uma dupla incrível. E um puxa muito o outro, assim. E as pessoas normalmente dão os créditos 100% pro Max Martin, sendo que, pra mim, ele brilha quando ele tá junto com o Shellback. Toda a ideia de I Did Something Bad é do Shellback, não é do Max Martin. A primeira coisa que a gente ouviu do álbum Red foi We Are Never Ever Getting Back Together, no dia 13 de agosto de 2012. Alguns dias antes do Mosimo fazer 22 aninhos. Nossa, é verdade. Você tava quase feeling 22. Quase. E aí, o que você achou desse single, assim, quando chegou We Are Never Ever Getting Back Together, aquele clipe da janela? O que você achou? Não gostei. Novidade. Eu achei o clipe muito bacana. É um clipe bem legal, bem feitinho, bem engraçadalho, assim, achei bacana. Mas a música... Você sabe que eu não gosto dessas músicas que tem esse... Onde o centerpiece, onde a parte principal da música é esse motivo irritante, sabe? Então eu acho esse we are never, ever, 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 ever. Eu acho isso muito irritante. No meu gosto pessoal. Sim. É uma excelente música pop. Principalmente pra ela dizer, tipo... vai lá ouvir uma música indie, então, se a minha é uma bosta. Então, e aí já entra a questão de que, como você falou, sempre querendo dar no dedo dos outros, sempre sendo isso a motivação. Ela usou isso como motivação pra música, né? Já tinha aí nessa época as críticas, vamos falar assim,
da Taylor namorando vários caras. E é evidente que isso é uma motivação muito grande pro CD, assim, né? Sim. Então, mas aí eu não gostei da música em si, mas eu achei que potencial, assim, é um excelente single pop. Sim. A galera com certeza vai gostar. Vem coisa boa por aí. Aí eu ouvi o CD inteiro, né? E aí a gente teve um divisor de águas na sua relação com Taylor Swift. É verdade. Begin Again. Begin Again. Nossa, eu amo demais essa música. Não, quando eu vi Begin Again, caraca, a Taylor é massa. Realmente, foi a música que eu ouvi e me fez pensar, ok, ela é uma excelente artista mesmo, assim. Porque eu acho o Begin Again maravilhosa, a composição em todos os aspectos é maravilhosa, assim. Até hoje, eu acho que hoje em dia não é mais a minha favorita, mas tá ali nos top 3. É porque, nossa, é maravilhosa. E você gostou da Taylor version? Não mudou muita coisa, né? Não, mas eu acho isso extremamente importante. De não ter mudado muita coisa? Porque senão as pessoas iam continuar ouvindo a antiga, e não é o objetivo, né? Exato. A Rafaela, né, que é meu Deus, parece que é una com a Taylor Swift, ela sabe dizer qual música tá tocando. Ah, mas a gente sabe. Ah, vocês são tudo doido, cara. Eu fico assim, não é Taylor version, Taylor's version. Eu acho isso muito doido. Eu só curto a música ali. E aí, beleza, a gente segue, né, a história do Red. A gente sabe hoje em dia muito mais do que a gente sabia naquela época, que a Taylor tava passando por um momento muito difícil na vida dela. Ela fala que ela saía dos shows, das entrevistas, normalmente chorando, ela não tava bem. Jake Gyllenhaal deixou uma marca. Pois é, né? Coração. Quem imaginaria que o Jake Gyllenhaal seria capaz de, tipo, mudar a vida da pessoa? Ele e seus sapatos orgânicos. Sua barba cheia. Chato do cacete. Chataço. E aí, então... Mas ele é um bom ator. Ele é um excelente ator. Ele não pode cagar na carreira ele é um do cara. excelente ator. Ele atua muito bem. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo que eu acho muito triste ele ser uma pessoa tão chata. Porque não é só porque ele foi escroto com a Taylor. Ele é um cara chato pra cacete, chato, assim. Ele nasceu rico, né? Sim. A pessoa quando ela nasce ri, desculpa, gente. Mas assim... A gente já sabe que vai ter um 0% de realidade. Né? Várias coisas tu não vai se sentir obrigado a se adequar pra sociedade, porque tu sabe que tu vai ter uma, né, rede de segurança, vamos falar assim. Exatamente. Eu nem sabia que ele tinha nascido milionário. Depois que eu descobri isso, várias coisas passaram a fazer sentido na minha cabeça. Mas ainda assim ele é um ator, o sucesso dele é merecido, assim. Com certeza. Ele é muito bom ator e ele sempre experimenta coisas novas atuando. Ele não é aqueles... porque tem ator que é bom fazendo um papel. Exato. E aí não é o caso dele. Não, ele faz coisas bem diferentes. Você falou aí que ela chorava, né, depois de sair dos shows, que era um momento difícil na vida dela, né? É óbvio que era, ela tinha 22 anos. Exatamente. Exato. E eu acho, assim, importante viver essas emoções, né? Eu sempre falo isso pra você. E agora as pessoas criticam muito a Olivia Rodrigo por causa disso. Tipo, ai meu Deus, mas é só um cara. Mas, cara, tu tem 20 anos, tu vai chorar desesperadamente por uma coisa simples, que vai parecer simples no futuro, mas que naquela época é muito dolorido. Claro. Tanto eu trabalho com criança, como você trabalha com adolescente, né? Sim, então a gente certeza. tem essa noção, assim. Tu não pode nunca julgar o sofrimento da outra pessoa. É sofrimento igual, né? Assim, exatamente. Pode ser, teacher roubou meu lápis de cor. O sofrimento exato. É real, assim. Pra essa pessoa, isso tá doendo tanto quanto pra gente dói coisas que hoje em dia já são mais impactantes na sociedade, na vida, sei lá, presidente. Essas Exato. coisas. Assim. A mesma coisa que eu chegar pra um aluno meu, o que já aconteceu, aí o aluno, né, perguntar, tipo, tu parece meio triste hoje, né, teacher? Eu dou aula de inglês. E aí eu falo, eu estou meio insatisfeito com o trabalho e tal. E pro aluno é muito simples, só sai. Pra tu ver como a simplicidade é uma mão de via dupla aí, né? Exatamente. Tu julga o roubar o lápis do cor da criança, a criança julga, por que tu só não sai do emprego, então? Exato. Sempre é simples quando não é com você, né? Exato. E pra Taylor tava sendo horrível esse término. Mais horrível do que o término é o terceiro single, I Knew You Were Trouble. Ai, meu Deus. Eu nem disfarço, gente. Todo mundo sabe que eu odeio essa música. Eu gosto do clipe, eu acho que ele é um bom clipe, porque eu gosto do storytelling, mas... Não, você sabe que tem momentos muito específicos nas músicas que eu odeio. Sim, eu sei. Eu odeio o segundo 3.45. Assim, e cara, o You Found Me, isso me dá vontade de botar a mão num triturador de cozinha. Não. Porque, meu Deus, que irritante. Realmente não é uma música... Vocês sabem, né? Que é a música que eu mais desgosto da carreira da Taylor. A única coisa boa que veio dessa música foi o meme. O meme da cabra. Da impressora. Que a própria Taylor se mata de rir, né? Aham. Aí depois, eu acho que potencialmente
terceira música mais famosa da carreira da Taylor, 22. É sério? Sim, com certeza. Shake It Off, Blank Space. 22. Essa já é uma boa música, né? É, exatamente. E as pessoas passaram a fazer 22 anos depois disso, né? Antes a gente pulava direto do 21 pra 23, então... Sim, Que bom que a Taylor que inventou esse... fazer 22 anos. Olha aí que inovadora, né? Inovadora, como sempre. Assim como ela inventou a cor vermelha, Claro. o cardigan, Ela inventou o cardigan, uma peça que ela Agosto. costurou na mão, assim, ó. o mês de agosto. Eu só nasci depois que a Taylor fez agosto, na real. Exatamente. E meias noites. E meias-noites também. Antes pulava Não direto tinha pra lobisomem Não. antes de Midnight. Antes pulava direto pra 1h da manhã. Então, mas eu posso falar? Pode falar. Do álbum, assim? Sim. Tá. Então, saímos ali do Speak Now, que ela já tava querendo hip hop, ela foi de vez pro Red, mas, pra mim é bem claro, o quanto que Red é picotado. Muita gente... Sonically cohesive. É muito. Muita gente critica o fato de Red não ter ganho o Grammy. Uhum. Eu gosto de Red, mas eu entendo perfeitamente ele não ter ganho o Grammy. Porque o Grammy... Eu não acho que o Red merecia o Grammy. Então, Pode. eu também não acho que merecia. Mas as pessoas ficam bravas porque o CD é bom. Tipo, gente, não é só ser bom pra ganhar o Grammy. Exatamente. Tem uma série de critérios. Exatamente. Podem ser arbitrários. Tu pode discordar dos Não, com critérios. certeza, mas você não precisa também querer o Grammy. Exato, mas eles estão lá. Então, o CD de fato não é sonicamente coeso. Tu vê pelo 22 e pelo I Knew You Were Trouble. A pegada a pegada das duas músicas é totalmente diferente. Se tu ouve 22, é uma coisa... É um pop muito mais popzão, bregão, que foi o que ela foi fazer depois. Uhum. E o I Knew You Were Trouble tem uma cara mais, sabe... Um dark wave, mais um rock and roll, uma coisa meio EDH, assim, sabe? Mas é muito importante pra ela ter experimentado vários elementos que ela pôde usar depois dali de uma maneira mais coesa. Com certeza. Tanto que teve coisas como I Knew You Were Trouble que ela nunca mais fez de novo, porque ela viu que não deu certo. Mas canta até hoje. Bo. Pois é. Ela ressuscitou alguns elementos disso aí no Reputation, né? Sim. Mas faltou o álbum ser mais amarradinho mesmo, assim, né? Sim, exatamente. E eu acho que existe grande parte do problema. Que uma coisa que eu e o André a gente sempre fala é que eu acompanho a carreira além da carreira, né? Porque eu tenho essa coisa assim de por que isso foi feito nesse dia? O que estava acontecendo na vida da Taylor. Então, quando tu para pra analisar tudo isso, a gente começa a pensar que aquela Taylor... Drop everything now. Foi a Taylor que compôs All Too Well. Uhum. E isso é muito louco de pensar. Então, a Taylor ficou todo esse período, desde a turnê de Speak Now até o lançamento de Red. Ela tinha cabelo cacheado quando ela começou a compor Red, né? E aí ela lança o Red muito tempo depois. E ao longo desse tempo... ela experimentou muitas coisas, porque ela tava bem nessa transição pra 22 anos, 23 anos. Começou a viajar muito pra Nova York, começou a ir em festa, começou a beber. E aí, assim... Bem observado, minha vida. Né? Mostra como o CD, ele reflete a bagunça, entre aspas, da vida dela nesse momento. Exato. O CD é sensacional, isso aí. Excelente observação. E assim, se a gente pudesse compor uma música por dia... na nossa transição pra adultez, meu Deus, esse CD seria uma bagunça. Com certeza. Então, faz sentido Red ser uma bagunça. Faz todo sentido. E dentro dessa bagunça, ela ainda conseguiu escrever obras-primas, assim. Então, realmente. Então, parabéns. Vamos pro Grammy. Um divisor de águas na carreira da Taylor Swift. Com certeza. Taylor Swift é indicada ao Grammy de Album of the Year com Red. Ela tinha ganho com Fearless, não foi indicada com Speak Now, foi indicada com Red. A Taylor nunca tinha perdido um Album of the Year até então. Uhum. Então ela foi muito confiante. Só que ela usou prateado. Pra quem não sabe, quem usa prateado na noite do Album of the Year não ganha o Album of the Year. Isso é uma... fato consumado já. Meu Deus. E aí, então, quem ganha é o Random na Sex Memories. A gente sabe que a Taylor por um segundo achou que tinha ganho. Exatamente. Não ganhou. Foi pra casa, comeu um hambúrguer, chorou. E disse, eu vou mudar tudo, eu vou pro pop, 100%. 100%. Ela disse que acordou 3 horas da manhã e disse, o nome do álbum vai ser 1989. E aqui, a gente começa uma outra parte da carreira da Taylor Swift. Uhum. Independente de gostar ou não do álbum 1989, é inegável que existe o antes 1989 e depois de 1989 na carreira de Taylor Swift. Tanto
na carreira musical quanto na vida pessoal. Exatamente. Vamos deixar explicado que o André não gosta de 1989. Gente, eu não gosto desse CD. Então, antes da gente começar a gravar o podcast, ele me falou, eles vão me odiar porque eu não gosto dos 1989. E eu falei, a gente não tem problema com pessoas que não gostam de coisas da Taylor. A gente tem problema com pessoas que criticam sem embasamento. Eu não gosto porque ela fala de homem. Eu não gosto porque ela canta mal. Eu não gosto porque ela tava magra. Tem gente que fala esse tipo de coisa. Então vamos lá. Pontos positivos e pontos negativos de 1989, segundo André. O álbum, ele é magistralmente bem produzido. Ele eu acho que não tem erros na produção, assim, em talvez momento algum. Pro que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Ele é um excelente álbum pop, com boas composições, por ele todo, assim. Então, show de bola. Esse é o ponto positivo. Pra mim, o ponto negativo é... por mais que as músicas individualmente, ou o álbum, enfim, ele tenha uma qualidade sônica muito boa, a que custo, sabe? Essa é a minha crítica com 1989. Enfim, ela estava passando por esse processo de mudança em Red. A gente estava muito ansioso para ver o que ia sair do outro lado. Tipo, ela entrou num casulinho. Lagarta entrou no casulo. A gente esperava que ia sair dali uma Taylor muito mais confiante, uma Taylor muito mais livre das amarras da indústria musical. E o que ela fez foi exatamente o oposto. Vou fazer um álbum exatamente como vocês querem, nos mínimos detalhes, assim. Ela claramente analisou e pensou em cada detalhe para fazer exatamente o que queriam dela, musicalmente falando, inclusive depois na vida pessoal. Então ela se tornou a imagem, a pessoa, a figura pública que eles queriam que ela tivesse se tornado. Ela literalmente se transformou na princesa do pop para eles, sabe? Me partia o coração ver a Taylor nessa época, porque, enfim, eu não acompanhava, né? Mas eu já conhecia mais da carreira dela por causa da Rafaela, e eu vi assim, gente, isso não é ela, sabe? Eu lembro do lançamento do clipe de Style. Eu tava na sua casa quando ela lançou o clipe de Style. Eu lembro. E tanto eu como você ficamos assim... O que é isso, sabe? Cara, que porra é essa? Todo mundo sabe que eu não gosto desse clipe. Ela tá linda, né? Mas assim... Aí a Taylor Swift até de ressaca tá linda. Então, eu diria assim... Eu sempre falo que eu queria um clipe que fosse uma historinha. Ela se divertindo em Nova York, zoando com os amigos. E aí ela, tipo, entregou um clipe indie. Uma coisa indie, Porra, velho. Uma das melhores músicas do álbum. Então eu acho isso extremamente polêmico, assim, no 1989, gente. Essa é a minha maior crítica, assim. Eu sou extremamente crítico da indústria musical e do perrengue que ela faz os artistas passarem. E esse álbum, pra mim, é uma demonstração perfeita do perrengue que você precisa passar pra ser bem sucedido na indústria, sabe? A Taylor mesmo falou isso depois em Miss Americana, que tipo, ela sofria inclusive com distúrbios alimentares para poder manter o peso que era considerado ideal, coisas que ela se via obrigada a fazer e não queria, e foi muito triste mesmo. Assim, pra mim, eu falo isso até hoje e eu defendo, pra mim o 1989 ele é epítome do pop moderno. Sim, ele é o álbum pop mais premiado da história. Ele, assim, tanto que o que veio depois... Exato. Nunca mais foi pop puro. Sempre teve que ser outra coisa. Veio o hiperpop, o pop puro, pop, assim. Ninguém superou e jamais vai conseguir superar o 1989. Eu acho que, como eu disse, existe a carreira da Taylor antes e depois do 1989, mas eu acho que a gente pode dizer existe a indústria do pop antes e depois do 1989. Sem sombra de dúvida. Nada, nunca nem chegou perto de superar o sucesso desse disco depois, sabe? Mas, novamente, a que custo? A que custo da saúde do artista? Pode ser um excelente álbum pop, ok, 100%, mas... eu ainda assim não gosto. Entende? Sim, exatamente. Eu gosto de algumas músicas isoladas. E ela não tava bem, né? A gente escuta esses reflexos até hoje na vida, na carreira e na saúde da Taylor. Quem presta atenção na história que ela conta em You're on Your Own Kid, do álbum Midnights, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala, eu dei festas e eu fiz o meu corpo passar fome, como se eu fosse ser salva por um beijo perfeito. As piadas não eram engraçadas, os meus amigos de casa não sabiam nem o que dizer.
Então, assim, gente, se vocês escutam isso e vocês não sabem que 1989 foi uma época horrível pra Taylor, vocês não estão prestando atenção. Exatamente. Eu acho que não tem muito como defender o dano que viver para a era 1989 fez pra Taylor. Beleza, realmente um álbum excelente, um álbum muito bem feito. Não existe um segundo do 1989 que seja por acaso. Exatamente. Não existe. Não. Não é assim, essa música ela fez com preguiça. Mas, fica aí no ar. Os produtores do 1989 são o Max Martin, a Taylor Swift, o Shellback, o Jack Antonoff, o Ryan Tedder, o Noel Zancanella, o Ali Payami, o Nathan Chapman, a Imogen Heap e o Mattman and Robin. E aí veio o cancelamento. A gente sabe que se a Taylor estivesse num momento firme nos próprios pés, ela não teria caído de tão alto. Então é óbvio que o cancelamento aconteceu por causa do Kanye West, da Kim Kardashian, Katy Perry e várias pessoas que voltaram as costas pra ela. Mas, ao mesmo tempo, se isso acontecesse hoje em dia, com a segurança que a Taylor tem em si mesma e na sua carreira, isso seria só, como diz o Lula, uma marolinha. Mas, na época, tudo que a Taylor tinha era a aprovação dos outros. Exatamente. Isso a gente está estabelecendo desde o Speak Now, né? Exatamente. Fazer para provar pros outros o tempo inteiro. O tempo todo. E aí a questão é, uma vez que tu atinge o pico, não tem nenhum outro lugar pra ir a não ser pra baixo. Exato. E ela fala no Miss Americana, né? Que ela chegou no topo da montanha e disse: e agora? E agora? Agora vamos empurrar daqui. Exato. E empurraram. Empurraram bem. Mas não contavam com a astúcia de Taylor Swift. Então, chegamos no Reputation. Oh, yes! Reputation, que pra mim, e agora todo mundo vai desligar o podcast, é um dos álbuns mais bem produzidos da Taylor. Com certeza. É que no Brasil existe muito rap hater, que a gente chama. Rap hater? É. Pessoas que odeiam Reputation. Ah, rap. Exato, mas Okay. a gente fala rap hater. Aham. Então, assim, eles são pessoas que acham que, depois do 1989, lançar o Reputation foi decair. Acho interessante como a Taylor... Isso é um reflexo... Eu vou longe aqui, tá? Eu sempre vou longe, pessoal. Perdão. Mas eu acho muito maneiro como isso é um reflexo da sociedade. Os ídolos que a gente escolhe, né? Os cantores, artistas, enfim, eles refletem o nosso inconsciente coletivo, né? Então é engraçado como a Taylor de 1989, ela era reverenciada por todo mundo, ela era a rainha, porque ela representava esse sentimento de ter a aprovação dos outros. E aí a Taylor de Reputation é a Taylor que tá assim, ó... Posso falar palavrão? Pode. É a Taylor que tá ligando o foda-se, sabe? É a Taylor, você me acha que eu sou uma maldita? Então é isso aqui mesmo que eu vou virar. Eu vou virar uma maldita. Eu vou virar a cobra que tu acha que eu sou. E aí, é disso que a galera não gosta. Então, talvez você queira ver a serpente que eu posso ser. A Taylor perdeu de usar esse trecho. Perdeu. Mas eu acho isso. Penso isso, assim. Que o simbolismo das duas eras é muito importante, sabe? Exatamente. Assim como em 1989 ela lança Blank Space pra dizer: se eu sou uma namoradora em série, olha aqui a namoradora em série. Aham. Em Reputation ela fala: se eu sou uma cobra, então olha como eu sou boa sendo cobra. Toma aqui a sua cobra. Eu gosto muito de Reputation. Meu terceiro CD favorito. Eu gosto muito Terceiro? de Reputation. Ou quarto agora com Midnight. Ah, pois é. Eu gosto muito de Reputation. Eu já fui chamada de Ei, rap fan várias vezes. Sou. Uai. Qual o problema? Ela é minha ídola. É óbvio que eu sou fã dos álbuns dela. Tipo, como assim, gente? A gente ficou sabendo da existência do Reputation depois de 2 anos, praticamente, questionando se a Taylor sequer ia dar continuidade na carreira dela depois do meteoro que atingiu, quando ela fecha as redes sociais dela, deleta tudo que tinha e posta os 3 vídeos que formavam uma cobra, que a gente achava que era um dragão. Mas assim, a Taylor escolheu uma cobra meio esquisita. Não é culpa nossa que a cobra parecia um dragão. E aí, então, depois, no dia 24 de agosto de 2017, a Taylor lança Look What You Made Me Do com o clipe Lyric Video. A gente ainda não tinha o clipe realmente que viria depois. Que, pra mim, é o maior comeback da história do pop. Talvez seja. Então, daí, depois a gente tem o VMA. A história da vida da Taylor pode ser analisada por VMAs. Vai. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Então, a gente sabe que a Taylor não vai ao VMA, mas ela lança o clipe durante o VMA. Faz todo mundo que odiava ela, que tava ali na cadeira, assistir a porra do clipe e dizer: eu nem fui.
E vocês pararam o VMA pra passar o meu clipe, olha só. Não preciso nem tá aí. Não preciso nem tá aí. Nossa, na real, que jogada, hein? Toda a galera ali, ó, vocês que me colocaram pra baixo antes. Inclusive o Calvin Harris. Aham, vocês tudo que estão aí, ó. Ó o que os aguarda. Olha o que vocês me fizeram Ó fazer. o que vocês me fizeram fazer. Caraca, essa mulher realmente é um gênio. Um gênio da pettiness. Não, e assim, motivações, né? Aham. Que motivação. Então, mas é isso que é maneiro no Reputation, que tu vê que a motivação dela ainda era essa, mas olha aí, o que eu, na nossa vida pessoal, o que eu sempre falo, né? A importância de tu explorar os teus extremos, tanto o bom quanto o ruim, né? O Reputation foi a última vez que ela fez isso. Ela se entregou 100% pra questão de ser o que os outros esperam dela. Ela fez de um jeito satírico, óbvio, que ela não é aquela pessoa, mas ela explorou todo esse lado que as pessoas acusavam ela de ser. E aí, nunca mais. Exatamente. Ela botou tudo pra fora. Botou tudo pra fora de uma vez, encontrou o equilíbrio e, assim, a diferença da carreira depois é evidente, assim, né? E Taylor Swift, sendo Taylor Swift para os fãs, quem é fã de Taylor Swift não tinha deixado de ser durante o cancelamento e vai ouvir o Reputation, encontra uma história de amor. É verdade. Então, assim, a vingança atinge quem precisa atingir, mas na verdade, no fim dos dias, ela tá contando uma história de amor. E muito bem contada. Tanto que existe o simbolismo de ela abrir o álbum com Look What You Made Me Do e encerrar com Delicate. É verdade. Né? Então, são dois momentos. Nossa, é verdade, né? Sim. Caraca. E são dois momentos. A primeira vez que a gente vê a Taylor na era Reputation, depois de 2 anos sem vê-la, é como um zumbi saindo da tumba, olhando pra gente. E ela encerra a era, olhando pra câmera e sorrindo, no clipe de Delicate. Então, assim... Gênia. Não é um gênio, né, cara? Gênia. Apenas simbolismos. E eu adoro Reputation, nossa, acho fantástico. Pra ser honesto, assim, pra ser bem honesto, como fui com todos os outros, assim... Eu acho que tem uma barriga ali no meio. Ele é muito mais coeso, de fato, muito mais coeso do que foi o Red, por exemplo. As músicas fazem muito mais sentido entre si, mas talvez, na minha concepção, ele seja um pouco longo demais. Eu acho que tem umas 2, 3 músicas ali que tu podia meio que cortar, sabe? Que ele faz a experiência ser um pouco cansativa, justamente. Mas a qualidade das músicas em si, a qualidade dos clipes nessa época, cara. Nossa. Apesar de ter o Ed Sheeran, Endgame é sensacional. Nossa, o clipe de Endgame é maravilhoso. Foi a primeira vez que ela fez a dancinha. Foi! A dancinha clássica de Taylor Swift. Exato, o clipe de Endgame é muito massa. A música é muito boa. Eu adoro a parte de rap da Taylor. Sim, acho muito massa. É um excelente álbum. Mas assim, o que me chama mais atenção nele é a importância, novamente, simbólica dele pra carreira da Taylor. Exato. E concordo que Look What You Made Me Do é o comeback, se não do mundo do pop da carreira. Não tem como. É um dos melhores lançamentos de single, um dos melhores clipes que tem. O clipe é visualmente perfeito. Uma estratégia perfeita. O visualmente perfeito, eu tô sendo criterioso, assim, em termos técnicos. Sim, porra, é o Joseph Kahn, assim, ó. Não. Joseph Kahn, naquele dia... Ele tinha tomado todas as vitaminas que ele precisava tomar, entendeu? Eu entendo o propósito da música, a música se encaixa perfeitamente com tudo, mas eu não gosto da música. Mas assim, eu acho que não é uma música não é pra ser gostada, exatamente. Não é uma música pra ser gostada, tanto que na turnê a Taylor não canta ela. É pra ter impacto, assim, né? A Taylor performa ela, mas a Taylor não canta ela. Não tem o que cantar muito. Não tem muito como cantar, não tem muito como fazer essa música no ao vivo. Ela era uma mensagem que chegou antes pra gente ficar, eita... E aí veio o álbum, né? Que é muito além disso. Eu, Rafaela, tenho que comentar o fato de que as minhas músicas favoritas do álbum são as produzidas pelo Jack Antonoff, tirando Delicate, que é produzida pelo Max Martin e o Shellback, e é a minha música favorita do álbum. Então é engraçado, assim, sempre que é uma música que eu gosto muito, eu penso, quem que é? Aí eu vou olhar o Jack Antonoff, e aí chega Delicate e fico, ué! E é muito bom. E aí, então, Taylor Swift encontra 2 impasses, eu diria assim, ou então... 2 marcos na carreira dela nesse momento. O fato de que todas as noites da Reputation Stadium Tour, ela via os fãs sorrindo pra ela, e ela mesma diz que isso mudou a vida dela, fez com que ela continuasse, né? But they gave me something they can't take away, né? O exato oposto ali do que tinha acontecido durante a 1989 era. Mas ela sai da gravadora. Isso deu ruim. Mas tem a coisa mais importante, eu acho.
Pode ser misógino, talvez, da minha parte dizer isso. Mas ela encontrou o Joe. Cara, não, eu acho que sim, eu acho que Ela encontrou o que depois veio a ser o amor dourado dela, finalmente, né? Exatamente. E eu não acho que seja misógino. Eu entendo o que você quer dizer com misógino do tipo, a mulher mudou por causa de um homem, ou coisa assim. Mas a Taylor sempre quis esse Era amor. o que ela buscava, exatamente. Então, não é... É como quando dizem, a pequena sereia deixou de ser sereia por causa do cara. Ela sempre quis ser humana, desde o começo da história. E a Taylor sempre quis viver um grande amor. É sobre isso que ela... Meu Deus, sabe? Ela fala isso em You Are In Love. Eu passo a minha vida inteira tentando colocar isso em palavras. Tipo, meu Deus! E aí ela encontra uma pessoa que não só permite que ela coloque isso em palavras, como compõe com ela. Então, tipo, olha o nível, sabe? Não tem como competir, né, gente? Não, os outros namorados da Taylor, assim... Não. Sorry. Não. E o Joe, ele traz pra vida da Taylor uma calma que ela precisava. Porque ele é famoso, então ele consegue entender as partes da fama dela, mas ele não é famoso ao ponto disso ser um problema no relacionamento deles. E ele é inglês. Então, tipo, ele é meio blasé pras coisas. Menos dramático, assim. né? Exato. E a gente sabe, né, que a Taylor faz os dramas dela, então... Eu consigo total imaginar os dois, assim, ela um dramalhão, ela tendo todo um, sabe, todo um desmanche emocional. E ele, tipo, calma, mulher. vai dar tudo ok. Toma esse chá aqui. Exato. E aí, realmente, né? Então são 3 coisas que fazem com que a Taylor se encaminhe pro álbum Lover. Eu amo Lover como álbum. É um álbum que foi muito marcante pra mim. Ele foi muito importante na minha vida pessoal. Eu tava no começo da faculdade, tava muito legal, minha vida tava muito diferente, nananã. Ele foi muito importante nesse sentido. E eu acho ele um álbum excelente. Eu acho ele um álbum excelente. A Taylor trabalhou com Jack Antonoff de novo. Ela trouxe coisas novas pra carreira dela, porque tava perigando se tornar repetitivo ali em certo ponto. Com Lover, a Taylor conseguiu alterar isso. Ela trouxe toda uma vibe que a gente não imaginava que ela ia trazer aos 30 anos de idade. Ela se politizou nesse tempo. Isso foi muito importante pra ela. Mas é inegável, no meu ponto de vista, que a Taylor sentiu a saída da gravadora. Com certeza. E isso fica bem claro em Lover. Sim, ela por mais que ela tenha se esforçado bem, dá pra ver que tá fraco, sabe? Não tem muita, eu não diria nem consistência, não tem muito recheio. Exatamente. Entende o que eu quero dizer? As músicas são boas, mas nenhuma delas parece que foi explorada até o fim, vamos dizer assim. Talvez, pela primeira vez na vida dela, ela tivesse com um prato muito cheio, sabe? E não conseguisse resolver tudo, assim. Exatamente. Mas, nesse CD tem False God. False God é uma das minhas músicas favoritas, se não a minha música favorita da Taylor. E é uma obra-prima. Não tem, assim, é uma música perfeita. False God? Nossa, False God é uma música perfeita. E a própria Taylor sabe disso. Porque The Archer, eu adoro. Eu gosto muito de The Archer. Tem muitas músicas boas. Não, é isso que eu digo. Lover é um álbum excelente. Eu gosto muito de muitas músicas. Tem Cornelia Street, que possivelmente é uma das minhas músicas favoritas da Taylor. Mas a gente vê que a Taylor tá tentando encontrar um chão. Que ela tá dando umas patinadas, assim. Que ela tá, tipo... Exato. E, gente... Normal. A Taylor literalmente iniciou a carreira dela com o Scott Borchetta. Eles embalaram os álbuns juntos, sentados no chão da gravadora. Ela nunca tinha dado um passo sem ele. E por mais que ele seja um escroto, isso tira o norte da pessoa. Não tem muito, assim. Tu vai demorar um tempo pra se reestabelecer, pra... Tá, eu consigo fazer isso sem ele. Sem ele eu vou pra esse lado aqui, eu faço isso aqui. Infelizmente. E eu já acho que é grande coisa a Taylor ter conseguido trazer os produtores com ela. Eu posso ser bem conspiracionista aqui no seu podcast? Pode. Tá. Se a Taylor fosse um herói de quadrinho, quem seria o arqui-inimigo dela, nesse caso, nessa época? Scooter Braun. Scooter Braun. Sim. Esse cara já existia. Sim. Lá no 1989. Sim. Esse cara, esse maldito, ele já fazia parte do círculo da Taylor desde essa época. Por causa de quem? Por culpa de quem? Pois é, né? Nem vamos citar o nome aqui. A questão é, eu acho meio estranho a gente dizer que o Scooter Braun é escroto.
Acho que a coisa é mais complexa do que isso. Ah, mas é óbvio. É porque eu defendo a Taylor como se ela fosse uma criancinha, mas... Justo. Né? Mas assim, o que eu acho que aconteceu? O que eu acho é que o maldito, como é o nome dele mesmo? Scooter Brown. É muito... Patinete. É muito scooter, Se você falar patinete, eles vão entender. Patinete. O que eu acho que na cabeça do patinete, assim... Tem uma história aí de que teve um certo jantar na casa aí, que foi fatídico. Eu tenho uma opinião bem controversa sobre o que eu acho que aconteceu essa noite. Não cabe a mim expor aqui. Eu vou expor. O André acha que a Karlie Kloss tentou juntar o Scooter Brown com a Taylor, e enquanto ela tava lá com o namorado parente do Trump dela, e aí a Taylor deu um toco no Scooter Brown e não quis ficar com ele. Não fui eu que falei, que fique bem registrado. Todos os processos futuros devem ser direcionados à dona do podcast, tá? Tô bem aí. E então, esse cara, como típico homem hétero, branco, nascido milionário, ele não soube ouvir, não. Então, eu acho que ele guardou essa mágoa durante todos esses anos, e aí ele pegou o rico dinheirinho dele e resolveu atacar a Taylor no único local que ele sabia que ia ferir ela profundamente, que foi em tentar adquirir a gravadora dela, tanto que ele fez questão de twittar que agora ele era dono da Taylor Swift. Exatamente. E a Taylor Swift, numa jogada inacreditavelmente corajosa, que eu vou respeitar ela pra sempre, ela decidiu não ser comprada por ele. Eu prefiro sair da gravadora. Ela já tinha saído. Não, entende, mas... Sim, não vou voltar, não vou me submeter a isso. Exatamente, eu prefiro não voltar, eu prefiro perder todas as minhas músicas e gravar tudo de novo do que submeter a isso, do que me submeter a isso. Lover, pra mim, representa isso, tipo... O amor da Taylor pela arte, pela música. Justamente ela percebeu que ela teria que, em essência, ela teria que se opor à indústria musical para conseguir continuar fazendo o que ela faz. E de fato foi o que aconteceu. Com toda a questão dos masters, se eu não me engano foi, como você falou, que ela ficou mais politizada, né? Se eu não me engano foi nessa época que ela começou a lutar ali pelos direitos dos artistas. Sim. Nas paradas dos streamers. Então... Não, a briga da Taylor com os streams foi durante 1989. Foi bem antes? Foi. Sério mesmo? Foi durante 1989. Foi mais um motivo pra cancelarem ela, né? Não, tá falando demais aí essa mulher. É, com certeza. Mas então, ela levou isso com ela, sabe? Sim. E eu tenho essa teoria que é meio conspiratória, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que esse cara fez questão de comprar a Taylor, vamos dizer assim, por um motivo muito pessoal que nunca foi muito esclarecido, assim. Se fosse a Taylor, eu falava. Nossa, eu já tinha falado há muito tempo. Muito tempo. Esse cara aí, eu dei um toco. Dei um toco nele, agora ele é putinho. Tá putinho comigo porque eu dei um toco. Eu vou expor ele. I'm on my vigilante shit again. Olha aí, hein? E aí veio a pandemia, Taylor Swift se viu presa em casa e ela disse: eu não tenho como trabalhar por 3 dias, segundo ela mesma. E aí ela compôs Mirrorball. Então... É uma ridícula. Ela não consegue, né? Ela, tipo... Eu acredito... Vocês me perguntam muito quando eu acho que a Taylor vai se aposentar. E eu sempre falo pra vocês, eu não acho que a Taylor vai se aposentar. Ela pode até não lançar mais músicas pro mundo, mas compor tá na estrutura da Taylor. Eu acho que ela vai ser assim, Paul McCartney. Eu acho lançando álbum com 70 anos de idade, não vai mais fazer essas turnês gigantescas, não vai mais estar no holofote das paradas, mas ela vai ser, tipo, uma das... Como diria o Faustão, um dos monstros sagrados do pop, sabe? Exato, o que, no caso, usando ele, Paul McCartney é hoje pro rock, pro soft rock, ela vai ser pro pop daqui a uns anos também. Com certeza. Aí, então, Taylor Swift, isso é muito importante na carreira da Taylor, assim. Pra uma menina que começou lá com tudo, isso aqui eu preciso fazer... Não posso lançar agora. Aí, Fearless, ela termina com Joe Jonas, mas ela... quer colocar música sobre o término com o Joe Jonas, mas ela só consegue encaixar 2 porque tem data de lançamento do álbum e não sei o que, e tudo sempre foi muito... Eu preciso saber exatamente onde é que eu vou estar daqui a 2 anos. Ela fala isso no Miss Americana, tipo, eu não posso me planejar pra ter filhos, porque amanhã eles vão chegar com as datas da turnê pra mim. Então, assim, sempre foi muito planejado. E aí, a pandemia vem e diz assim, não adianta fazer planos, minha filha. Eu faço o que eu quiser. E aí ela foi obrigada a parar, foi obrigada a cancelar os shows, e ela pensou assim, então se não dá pra planejar nada, eu vou fazer uma coisa fora dos planos. E ela decide ir pro indie, folk, chamar o Aaron Dessner pra compor o álbum. Gênio.
e lançar sem a gravadora saber, que eu acho isso é a melhor parte da história. Pensa tu dessa gravadora, pensa tu é o cara. Aí um dia o cara recebe um e-mail da Taylor Swift com um MP3zinho, não é assim, né? Mas com um arquivo zip. Ó, tá aqui as músicas do meu próximo CD. O quê? Sua louca? O que eu faço agora? Sai amanhã. Sai amanhã. Exatamente. Mas assim, né, ela não sacaneou a gravadora porque ela já tinha feito as fotos, ela já tinha feito tudo, já tinha gravado até o clipe, velho. Mas eu gosto de pensar que foi assim. Eu gosto também. Na minha cabeça foi assim. E aí eles tiveram que barata você correndo fazer tudo ao mesmo tempo. Aquela gif da sala pegando fogo assim, os cachorrinhos correndo. Isso, exatamente. Isso. Eu acho que foi assim também. E aí a Taylor apresenta o álbum Folklore pra gente com Cardigan. Então discorra sobre Folklore. Meu álbum favorito. Olha só, Sim. é o Alotão. É um Alotão. Simples assim. Tô sendo bem biased aqui, porque né, é um gênero que eu gosto mais do que pop, vamos dizer assim. Essa coisa um pouco mais folk, um pouco mais artsy. É uma coisa com um pouco mais ali mentolada, eu diria. Uhum. Um pouco mais, né? Assim, ao passo que, por exemplo, o último álbum que eu gostei bastante, que foi o Reputation, ele era mais crocante, assim. Uhum. Ok. Sabe? Então uma coisa mais suave, uma coisa mais tranquila. Eu acho que de cabo a rabo o CD é magnífico, assim. É. Desde a primeira nota até a última. Ele conta uma história muito bem contada. O triângulo amoroso ali das pessoas que eu sempre esqueço o nome. A Betty. Betty, James e Augustine. Isso, a Betty, a James e a Augusta. Augustine. Esse triângulo é excepcional. O modo como ele é pulverizado ao longo do álbum e das outras histórias que estão envolvidas ali. Claro que tem algumas músicas que eu ainda não gosto por motivos pessoais, assim, porque eu sou muito particular com as músicas que eu gosto. Mas, de forma geral, é o meu álbum favorito, assim. De longe, eu acho até. De longe, eu diria. No começo, eu não gostei de This Is Me Trying. Uhum. Mas depois que a Rafaela, né, me conhece há 14 anos, me apontou, cara, essa música é muito sobre você. Exato. E eu ouvi, eu pensei... Too Close to Home, né? Too Close to Home, pra eu gostar, né? É. E aí eu vi e eu entendi, assim, sabe? E acho que a pandemia foi difícil pra todos nós. Foi. O modo como ela conseguiu tirar a beleza desse momento. Inclusive, pra mim, a última faixa, que eu sempre esqueço o nome, Hoax? Hoax ou The Lakes, né? Se você estiver falando da Hoax. Tá. My Only One, ali. Uhum. Essa música, gente, é uma composição inequiparável, assim. Sabe? Pra mim, a Taylor transcendeu nessa música. Ela fala no Long Pond que foi uma música que ela compôs e ela não sabia nem exatamente sobre quem que ela estava escrevendo. Uhum. Parece que a musa inspiradora pra ela nessa música foi uma amálgama de todos os homens que ela conheceu na vida. Pois é. De certa forma, sabe? Uhum. Tanto que ora parece ser sobre o Joe, ora parece ser sobre o moço que tava com ela desde o começo, que vendeu a gravadora, o Scott. Então, sabe, é uma coisa. Mas ainda assim, ela conseguiu passar um sentimento coeso, sabe? Exato. Quando a música transita ali, que ela passa pelo aquele momento inicial, e ela transita para aquele acordezão ali do tan, do You Know I Left a Part of Me Back in New York. Também conhecida como Bridge. Então, essa bridge, ela é fantástica. É num nível que tu fica desacreditado quando tu ouve a música a primeira vez, assim. E a música, o álbum, ele tem composições impecáveis, não só liricamente, mas a parte musical mesmo, Exato, né? Cardigan, meu Deus. E, né, todo aquele trecho final de Cardigan, The Peter Losing Wendy lá, passou dos limites. Passou dos limites. Acho que se passou, eu acho que tem que dar um freio nessa mulher. É bom demais. Eu acho que é limites. E aí, como diria minha avó, formiga na calcinha. Em dezembro, a Taylor lança Evermore. Que é o seu álbum favorito. Que é o meu álbum favorito. A Taylor disse que depois que eles gravaram o Long Pond Studio, ela foi pra casa bêbada, porque eles ficaram bêbados, né? Conversando lá fora, perto da fogueira. Chegou em casa e compôs This the Damn Season. Sério? É uma das minhas favoritas. É muito boa, realmente. E aí ela disse que ela ficou assim... Eu não quero parar. Eu não quero parar de gravar esse estilo que a gente gravou pro Folklore. Mas eu não quero que esse seja o meu estilo agora. Eu quero que Folklore seja um especial da minha carreira. Então, a Taylor fala que Evermore e Folklore é a primeira vez que uma era tem 2 álbuns. Uhum. Então não é que existe a era Folklore e a era Evermore. Existe a era More. E aí, a era Or. A era Or é uma boa. A era Or. Folklore, Evermore. Exato. E aí, dali saiu os 2 álbuns, Folklore e Evermore.
Durante o Evermore, as pessoas já estavam podendo se encontrar mais, assim. Então já tava Ele é um pouco mais aberto. Exato. Ela pôde ir ao estúdio junto com o Jack, com o Aaron, a Laura Dern também tava lá. Então a gente vê que ele já é um pouco mais experimental. A gente já fez a obra-prima lá, que é o Folklore. Mas aí, o que eu tenho a impressão é que o Folklore ele se torna inatingível. Pegaram essa ideia inatingível e brincaram e fizeram o Evermore. Por isso que eu amo o Evermore. Exatamente. É um bom. Ela fez This the Damn Season primeiro? Sim. Porque lá pra frente tem uma música que encaixa nessa, né? Dorothy. Que é o outro ponto de vista. Hey, Dorothy, mas é que a Taylor nunca explicou direito Evermore, né? Ele é o filho abandonado. Mas a gente sabe que Dorothy era uma música composta para o álbum do Aaron Dessner, né? Talvez a Taylor e o Aaron tivessem composto Dorothy pra lá. E aí a Taylor pensou, e se eu fizer o outro lado? Nunca saberemos. Não tem como saber. E ela repetiu a parceria aí, né, com o Justin, com o Bon Iver. Exato, que é incrível. Um dos meus artistas favoritos do folk, assim, da música de forma geral. E ele, magistralmente, com todos os momentos que ele aparece, E o trabalho a do voz Aaron? desse homem. A voz desse homem é Tanto quanto eu gosto dos dois lados. Acho também. fantástico. Não, a pessoa conseguir brincar com a voz, assim, é incrível, né? Eu gosto muito da produção do Aaron. Sim. Muito. Sim. E que pessoa maravilhosa. Ele é massa, Ele é incrível. Ele falou que a Taylor que incentivou ele a cantar em Burt, que ele tem vergonha da própria voz, mas que a Taylor incentivou ele. E eu acho muito importante aquela parte do Long Pond Studio que o Aaron fala que a Taylor fez ele redescobrir porque que ele amava compor. Olha aí, cara. Meu Deus. Ele é ídolo da Taylor, né? Imagina tu ouvir o teu ídolo falando isso pra ti, assim, né? Sim. É muito legal. E já que você tá falando do Aaron aí, acho que bacana lembrar, muita gente talvez não tenha, talvez nem saiba, eu acho difícil, mas muita gente não tenha prestado a devida atenção. De que o Aaron tem um irmão gêmeo. Não. No Big Red Machine, né? Sim. Eu já conhecia eles antes, porque eu gostava bastante do Bon Iver já. A Taylor participou, né? Com duas músicas aí do Big Red Machine. Mas pra quem gostou bastante da Era Or, esse novo álbum, o antigo talvez não, mas o novo do Big Red Machine, que eu esqueci o nome. Que é o que tem Burt e... Tá. É que ele só tem dois, o mais atual. É uma boa pedida aí, pra quem gostou desse estilo, esse CD, CD, meu Deus. Esse álbum, ele traz mais, assim, pros carentes da Era War, ele traz uma coisa bem coesa, bem bacana. Então fale um pouco mais sobre Evermore, pra gente não fazer que nem a Taylor e não deixar ele passar só na sombra do irmão. Eu acho que você falou tudo que você podia falar aí. Ele parece ser uma versão menos levada a séria do Folklore. O Folklore, ele foi feito pra experimentar esse estilo de música em sua magnitude. O Evermore é claramente mais experimental, mas nem por isso eu acho ele ruim. Eu acho ele muito massa mesmo. This the Damn Season eu gosto muito, muito mesmo. A última música, que eu esqueço o nome toda vez. Evermore, é verdade, né? Olha aí, que burro que eu sou. É muito boa, O espírito de pandemia dessa música é muito bom, né? Nossa, muito bom. E nessa música tem uma frase que eu acho uma das frases mais fodas da Taylor. Que é quando ela fala que ela refez os passos dela, né? Pisando nas stepping stones. Tentando descobrir onde que ela errou, qual que ela fez errado. E escrevendo cartas, tipo, addressed, né? Tipo, endereçadas para o fogo. Eu acho isso sensacional. Quer dizer que ela... Pra que eu tô escrevendo? O que eu tô fazendo? Eu sei que eu vou destruir isso, mas eu tenho que fazer. Eu acho isso fantástico. Eu acho essa uma das frases... Tipo, escrevendo cartas adereçadas para o fogo. Eu acho isso ser. Eu não acho que seja tão metafórico. Eu acho que realmente ela faz isso. Pode ser. Exatamente. Isso, inclusive, é feito. Chama-se fogo de conselho pra galera dos escoteiros aí. E a Taylor tem essa necessidade de compor, de escrever, de botar pra fora, né? E é até muito benéfico. Todos temos. Só que nem todos fazemos. Mas todos temos. E aí, então, ficou aquela coisa, né, gente? A Taylor começou a lançar as regravações. Lançou Fearless. Não fez uma era pra regravação de Fearless, mas a gente ainda tava na pandemia. A gente sabe que a pandemia teve ondas muito fortes. Quando Fearless foi lançado, tava numa onda muito forte. Ela não foi promover o álbum em lugar nenhum. Só deu algumas entrevistas de modo online. Aí ela lança o Red, Taylor's Version, em novembro de 2021. Outubro, novembro de 2021. Ali a gente já começou a ouvir as Taylor's Versions de Red
E ela deu uma era realmente pra Red. Aí veio All Too Well 10 Minutes Version, que a gente já falou sobre. A gente já falou sobre a importância do Red na carreira da Taylor e como ela resgatar esses sentimentos todos ao longo das regravações também é importante. E aí começou a surgir a dúvida. E agora? Pra que lado essa mulher vai? Ela vai terminar de lançar as regravações. Ela vai lançar um álbum inédito, que foi... Você tá rindo. Não, vai, pode falar. Pra que lado essa mulher vai? Ela vai fazer uma turnê, não sei o quê. Em maio, eu já tinha dito que ela ia lançar um álbum inédito, mas tudo bem. Desse abraço. E aí, o que acontece? Com a Taylor revisitando todos esses sentimentos com as regravações, nasce Midnights. Midnights não é um álbum que foi composto ao longo da vida da Taylor, mas ele fala sobre temas do longo da vida da Taylor porque ela tá revisitando esses sentimentos com as regravações. A Taylor anuncia pra gente durante o VMA o Midnights e ele chega pra gente no dia 21 de outubro de 2022, então ele ainda tá muito fresco. Ele fez um mês, faz pouquíssimos dias. Eu acho que eu mereço crédito aqui. Porque eu tô falando, desde que saiu Evermore, eu tô falando, o próximo álbum da Taylor vai ter uma vibe mais False God. Sim. Eu tô falando desde então. O próximo pop da Taylor, a Taylor vai voltar pro pop, mas vai ser um pop muito mais maduro, mais adulto e mais coeso. E isso ela só fez em False God. E eu estava certo. Sim, eu acho que eu mereço Rain crédito. é bem False God. Eu acho que eu mereço um pouquinho do crédito. Vigilante Shit é total False God. Nossa, caberia no mesmo álbum. Realmente? Então eu gosto muito. Porque eu gosto muito de False God. Então Midnights é o meu terceiro álbum favorito. Superou aí o Reputation. Então, Terceiro? Qual é a ordem? Folklore Evermore. Midnights? Folklore Evermore, Midnights. Eu achava que era Folklore Midnights. Dê mais um tempinho e talvez seja. É. Eu tenho que ouvir mais, assim, digerir mais, né? O que você falou, tá muito fresco ainda. Mas Midnights, novamente, o simbolismo da coisa, né? Acho que foi um álbum muito especial pra gente. Sim. Porque, pra eu e você, eu digo. Porque tá. a gente tava num momento muito específico e estranho da vida, assim. Não? Não sei. Sim, cara. Você conquistou aí os do Remy Lovers. E aí, bem na época, foi do nada, você foi convidada pra ir pra São Paulo pra fazer o evento. Você me ligou num dia que eu tinha tido uma conversa mega ruim com a minha chefe, tava chovendo e tava assim, muito turbulenta a nossa vida. E a sensação que eu tenho, não tô sendo nem piegas nem nada, tá? A sensação que eu tenho é que esse álbum veio pra gente ter essa via de tipo comum de novo, assim, sabe? Que eu fiquei ouvindo, você ficou ouvindo, depois a gente se juntou pra falar, aí a gente elogiou Vigilante Shit junto. Então foi muito massa, assim, sabe? Foi um respiro, eu diria assim. E pra isso que a arte serve, né, gente? Exatamente. E o álbum é magnífico, eu adorei quase todas as músicas. Depois de Vigilante Shit, talvez a minha favorita seja Lavender Haze. Gostei muito de Lavender Haze. Adorei! Eu adoro também. Adorei o tum, a vibezinha assim, eu sabe? gosto muito também. Midnight Rain é muito massa. Midnight Rain é a minha favorita. É que assim, Vigilante Shit tá além, entendeu? É óbvio que ela é o melhor do álbum. Então é a sua favorita. E aí, mas das minhas que eu, assim... é Midnight Rain, com certeza. Ok. E eu gostei de Karma. De Karma is my boyfriend, Karma is a god, Karma is a cat. Eu gosto também. Eu gostei disso, quando ela, né, saiu a setlist, que ela tava fazendo aquele bingo tosco lá. Não fala mal. E aí falou, a próxima, uma música ela chama Karma. A gente já pensou, opa, essa vai ser a braba. Nessa ela vai trazer a Taylor de Reputation de volta. E na real não, foi o exato oposto. A música é mega sabe? Exato. Então, mas tem uma mensagem muito importante ali, né? O que? Qual? De tipo, eu só tô bem porque eu sou boa com as pessoas, enquanto você tá mal porque você é ruim com as pessoas. Exatamente. Tanto que ela fala, Karma is my boyfriend. Exatamente. Tudo que eu semeei ao longo do caminho me fez chegar aqui. Eu plantei um pezinho de Joe. Exato. É isso aí. Plantou um pezinho de e colheu um Joe. Exato. E eu gostei das extras. Como que chama o CD com as extras? 3AM Edition. 3AM Edition. Eu gostei das músicas. Nossa, gosto muito. Achei bem bacana, assim. De fato, elas não... dá pra ver que ainda tem um resquiciozinho da Era War, como você chamou, exatamente. E agora é assim que é. Dá pra ver ainda que tem um resquiciozinho, mas
ainda assim é bem bom. Eu vejo mais como 2 CDs em um, assim, sabe? Uhum. Como um parte 1 e parte 2. Sim. Mas a parte 1, especificamente ali, o Midnights, eu achei sensacional. É o tipo de pop que eu gosto. Que é esse pop mais maduro. Noturno. Pop mais noturno, exatamente. Música de dirigir de noite. Exato. É o pop que eu curto mais e gostei muito de Midnights. Eu gostei muito das 7 músicas bônus, assim. Eu sei que os fãs dos Estados Unidos, por algum motivo, não gostaram muito, assim. Eu vejo muito comentário de, tipo, não precisava dessas 7 músicas extras e tal. Mas, cara, meu Deus, Dear Reader, sabe? Porra, como é que as pessoas não gostaram de Dear Reader? Would've, could've, should've. A própria The Great War. São músicas incríveis. De fato. A única que, assim, dispensável seria Paris, mas ainda assim Paris é meio desconexa, realmente. Mas, cara, a música é dela. Deixa ela lançar, tu não é obrigado a gostar. Exatamente, pode só não ouvir. Exato. Né? Tem, vários skips, assim. E isso não fere o artista pra mim, sabe? Não, pois é. A gente sempre tem que lembrar que a arte, no fim das contas, não é um produto, não originalmente. Sim. Ela é uma forma de expressão. Exato, e às vezes se tu não consegue se conectar com aquela música em si é porque ela não ressoa em ti, não faz sentido pra ti. E tudo bem? Então é isso, gente, finalizamos todos os álbuns. Até a gente não falou dos primeiros porque o André não ouviu. Não ouço country. Fearless, mas tudo bem. Já estamos planejando um próximo episódio com o André. Sim, obrigado por me receberem aí, pessoal. Não me detestem pelas minhas opiniões polêmicas. Eu ainda gosto muito da Taylor, tá? Então, tamo junto. Sim, o André gosta muito da Taylor e a gente sempre tem várias conversas. Porque, né, gente, o André, ele faz psicopedagogia, eu faço psicologia e o André ama filosofia. Então a gente tem conversas muito profundas a respeito das coisas da Taylor e vai muito além, assim. Às vezes 3 da manhã a gente tá tipo, meu Deus, nós estamos quase. E aí, é isso. E foi por isso que eu quis trazer o André pra vocês, também pra dar um episódio um pouco diferente, assim, a gente saber mais sobre o gosto de outra pessoa que não eu. Que não seja do fandom especificamente. Exatamente, assim, pra né? gente ouvir um pouco da visão de uma pessoa que, claro, né, tá muito contaminada pelas visões do fandom, mas que não é pertencente a ele, assim, que ainda tem talvez um olhar mais crítico do que a gente consiga ter. Pode ser. O que é importante. Então, muito obrigada por participar. De nadinha. Domingo que vem, eu espero vocês aqui com um cafezinho para mais fofocas da vida e carreira da cantora Taylor Swift, aqui no Rumores da Inês. Tchau, tchau, gente.